Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, ouvinte internauta, estamos de volta aqui no bate-papo com o professor Paulo Bacelar para falar sobre a área da Previdência Social. Aqui o espaço está aberto para você encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta para quem tem questionamentos sobre benefícios da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, mais uma vez, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Paulo Bacelar, o advogado popular. Obrigado, Luzenor. Mais uma vez estamos aqui com você para responder as perguntas dos nossos ouvintes com muita satisfação. Vamos lá. De volta aqui no nosso horário habitual, 7 horas da manhã, para tomar café com você, ouvinte, em qualquer parte do Brasil. E a linha direta está aqui, aberta para você. É o 085-99273-4353. Vamos começar o nosso giro de perguntas pela região da Ibiapaba, em Tianguá. O Edilson está na dúvida, professor Paulo Bacelar. Diz que trabalhou 32 anos em uma empresa. Em fevereiro deste ano, o mandaram embora e ele tem 5 anos como contribuinte individual. Está com 53 anos de idade e pergunta, ele diz que continua nesse recolhimento como contribuinte individual. Quantos anos faltam para eu me aposentar? Ele que é nosso ouvinte da FM 94.9. Vamos, Zenon, precisa ver o seguinte, se ele tem 32 anos trabalhando numa empresa e 5 como contribuinte individual, vamos dizer que ele já tenha 37 anos, ele saiu da empresa agora. Então, possivelmente, ele já teria 35 anos de contribuição antes da reforma da Previdência. E tendo 35 anos de contribuição antes da reforma da Previdência, antes do dia 13 de novembro de 2019, ele já teria o direito adquirido, já teria direito à aposentadoria pelas regras anteriores à reforma. Qual o caminho nesse caso, professor Paulo Bacelar? O Edilson deve solicitar ao INSS um retrato lá do CNIS, do cadastro dele, para saber se realmente tem esse tempo todo de contribuição? Perfeito. No meu INSS, você consegue fazer a simulação de tempo de contribuição. Acontece que a simulação é com base no próprio CNIS. Só que o CNIS, muitas vezes, né, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é o seu extrato do tempo de contribuição, de tudo que você contribuiu, trabalhou e pagou como autônomo, esse extrato pode ter indicadores que há alguma pendência. O que é pendência? Alguma contribuição feita em atraso, alguma informação de uma empresa que ele tenha trabalhado, ou a empresa que ele trabalhou na vida inteira, né? Tenha feito alguma informação indevida, alguma informação em atraso, alguma data de contribuição, de período que ele trabalhou sem o devido fechamento, sem a saída dessa empresa. Então, nem sempre é confiável a simulação por si só. Tem que ter a simulação e você também analisar o próprio CNIS para ver se consta alguma dessas pendências. A gente sai de Tianguá, desce pelas estradas que cortam a região da Ibiapaba para chegar a Guaraciaba do Norte, onde está a Silene, que nos acompanha pela FM 91.1. Tenho carteira assinada desde 1981. Trabalhei um período e por problema de saúde tive que me afastar uns 10 anos. Mas voltei com carteira assinada. Em 1997, comecei a trabalhar novamente na mesma empresa. Então, a empresa só demitiu e admitiu na mesma data. Daí, então, me afastei mais do trabalho. Aí ela disse, professor Paulo Bacelar, fui querer pagar ao INSS como autônoma, mas não foi aceito. Então, continuei trabalhando. Hoje tenho 59 anos de idade. Enfim, professor Paulo Bacelar, a Silene diz que hoje tem problema de saúde e quer saber se já pode pedir a aposentadoria aos 59 anos de idade. Olha, teria que saber quanto tempo ela já tem de contribuição no total, para ver a soma da idade e do tempo de contribuição dela. Para ela se aposentar em 2022, ela teria que ter 89 pontos. Então, 59 teria que ter 30 anos, né? De contribuição, no mínimo, para ela poder se aposentar. Com 30 anos de contribuição antes da reforma, ela já se aposentaria, só que depois da reforma teria que ter a pontuação, e teria, se ela tiver 30 anos já pago,
ela já teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, se ela tem problema de saúde, ela está contribuindo, ela pode, se ela não tiver ainda direito a essa aposentadoria, não tiver fechado os 89 pontos, ela pode pedir um auxílio-doença ou possivelmente também uma aposentadoria por invalidez, dependendo de um laudo médico que ela tiver. Professor Paulo Bacelar, esse relato da Silene me faz ter aqui outro questionamento, que talvez a pergunta tenha uma resposta útil para muita gente. Quando a Silene relata que não teve a carteira, a empresa não deu baixa na carteira, nesse caso, nessa situação, esses trabalhadores, essas trabalhadoras mantêm vínculo com o INSS, professor Paulo Bacelar, quando estão afastados ou afastadas do trabalho, mas a carteira está lá, continua assinada? Como é que funciona essa situação? Nesse caso, as pessoas têm direito a contar esse tempo de afastamento para efeito de pedido de aposentadoria? Olha, se ela está afastada por doença e ela não pediu o benefício da aposentadoria ou auxílio-doença, se a empresa não demitiu e ela continua com a carteira em aberto, ela está com o vínculo em aberto. Então a empresa ela precisa dar a baixa na carteira naquela data específica. Se ela nunca deu baixa, ela continua afastada por questões de saúde e ela continua contando aquele tempo para a aposentadoria dela. Você tem uma linha direta aqui no Jornal Alerta Geral, 085 99273 4353. Érica Santos, em Fortaleza, gostaria de deixar uma pergunta para os caminhos da aposentadoria. É aqui mesmo, viu, Érica? Tenho 45 anos de idade e quase 20 anos de contribuição. Estou há 2 anos sem trabalhar e gostaria de saber se para voltar a ser segurada do INSS, eu posso contribuir como dona de casa ou de forma facultativa. Observação, ela faz, não tenho nenhuma renda e não recebo auxílio. A Érica agradece pela resposta, professor Paulo Bacelar, sobre essa dúvida que ela tem, que a dúvida está bem fácil de esclarecer. Com certeza, Luciano. Ela sendo dona de casa e não possuindo renda, ela se enquadra na facultativa de baixa renda, na segurada facultativa de baixa renda. O que é facultativa? Facultativa é aquela pessoa que não trabalha, que não exerce atividade remunerada, que não possui renda, que é o caso dela. E facultativa de baixa renda é para as pessoas que são cadastradas no Cade Único, que tenham a renda familiar de até 2 salários mínimos e que ela também não possua renda própria. Então ela poderia contribuir como facultativa pagando 5% do salário mínimo no Código 1929, mas precisa cadastrar sua família no Cade Único e manter esse cadastro atualizado de 2 em 2 anos. Professor Paulo Bacelar, a Érica diz que está há 2 anos sem vínculo com o INSS. Nessa situação, a Érica já perdeu a condição de segurada da Previdência Social? Ela falou que pagou 20 anos de contribuição, Luciano. Se esses 20 anos foram ininterruptos, sem perda da qualidade de segurado, ela mantém a qualidade de segurado dela exatamente por 2 anos. Então precisa ver qual o tempo, se foi total, se foi ininterrupto, sem perda da qualidade de segurado nesse período de 20 anos, e saber qual é a data da última contribuição para contar esses 2 anos dali para frente para saber se ainda se enquadra como segurado ou não. Mas se ela contribuir, mesmo que ela tenha perdido qualidade de segurado, e ela voltar a contribuir na primeira contribuição que ela fizer, ela já volta à qualidade de segurada. Ela não teria carência para um auxílio-doença, por exemplo, que teria que pagar pelo menos 6 contribuições para ela retomar a carência perdida, as contribuições perdidas para efeito de carência. Mas segurada ela já seria na primeira contribuição paga. Érica, então siga os passos, os caminhos dados pelo professor Paulo Bacelar, porque são caminhos seguros para você conseguir a sua aposentadoria. O Fernando Fernandes está em Várzea Alegre, nos acompanhando pela FM Várzea Alegre 104.9. Contribuo há 33 anos, tenho 57 anos de idade, sou comerciante. Quando posso me aposentar? 33 anos de idade, ainda não fechou os 35, então não poderia entrar ainda nenhuma regra de transição, né? E aí se ele tiver 30 anos, se ele tem 33 anos hoje, vamos imaginar que ele teria 30 anos em 2019. Então, 30 anos em 2019, faltava 5 para completar os 35, precisa fazer um pedágio de 5 anos. Então, ele irá se aposentar com 40 anos de contribuição para entrar nas regras de transição da reforma. 40 anos de transição. 40 anos ou 30... Ele 40 tem 33. 40 anos. Porque mais 5, aí tem que incluir os outros 2 que
Fecha os 35, professor Paulo Bacelar? 35 mais o pedágio. Se o pedágio é 5, 35 mais 5, 40. Porque se ele tinha 30 anos em 2019, faltava 5 para 35. Então o pedágio é de 5 anos. Então qual é o pedágio? É 35 mais o pedágio. 35 mais 5. 40 anos de contribuição. Com 40 anos de contribuição, são 7 anos a mais, né? 57 com 7, 64. Ou seja, a vantagem dele em relação a outros trabalhadores é que ele se aposenta com 64 anos de idade. 64 anos e não com 65. Mas, para saber disso, precisaria fazer um cálculo. Aí que a gente sempre fala aqui, Luziano, no nosso programa, que a gente precisa hoje fazer planejamento previdenciário. Para ver se vale a pena ele continuar contribuindo ou somente esperar os 65 e se aposentar já com os 33 que ele já tem. Mas, professor Paulo Bacelar, é importante que, nesse caso, Fernando Fernandes continue fazendo esse dever de casa, ou seja, mantenha o vínculo com a Previdência Social. Sim, e um planejamento previdenciário para saber se valeria a pena ele contribuir desses 7 anos que faltam no teto da Previdência ou apenas no salário mínimo. Para isso precisa fazer planejamento e cálculos futuros. Se você tem dúvida na área da Previdência Social, pode mandar a sua pergunta aqui para nós no 085 99273 4353. Quando você escrever a mensagem, diga em que cidade se encontra, para a gente ter uma ideia sobre a cobertura da nossa rede de rádio, que a partir da 104.3 na Grande Fortaleza, transmite o jornal Alerta Geral. Antônio Alfredo de Souza, ele não diz que cidade se encontra, mas deixa a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 2 BPCs. Foi cortado o meu Auxílio Brasil. Eu tenho o direito de recorrer para receber o Auxílio Brasil ou não? Olha, se ele tem 2 BPC, deve ser para 2 pessoas diferentes, né? Porque uma pessoa só para explicar, uma pessoa só não pode ter 2 BPC. Que é o benefício prestação continuada, o amparo social ao deficiente ou ao idoso. Sim, se ele já tem um benefício, né, do Estado, ele não pode receber o Auxílio Brasil. Professor Paulo Bacelar, vamos a Aracati. Gildene diz o seguinte: minha mãe tem 55 anos de idade, sempre trabalhou na roça até o ano de 1998. Depois desse período, assinou a carteira de trabalho no mesmo ano de 98 até 2016, contabilizando assim 7 anos e meio de carteira assinada. Queria saber se ela tem direito à aposentadoria só com esses anos de trabalho rural ou tem que continuar pagando até completar os 62 anos de idade. Luciano, se ela tem 7 anos de carteira assinada, ela precisa somar, para ela se aposentar aos 62, somar o tempo de rural com urbano, exatamente os 7 anos, mais os 8 anos como trabalhadora rural para fechar os 15 anos. Se afastando esse tempo de carteira, se ela tivesse comprovado 15 anos efetivo exclusivamente de trabalho rural, ela já tem 55, poderia se aposentar aos 55. Mas se não fechou os 15 anos, teria que somar pelo menos 8 rural com esses 7 urbano que ela tem para se aposentar aos 62 anos. Quando eu li aqui a mensagem da Gildene, que ela falava de carteira assinada de 1998 até 2016, eu fiquei até alegre, viu, Gildene? Porque eu fiz um cálculo aqui e dava aqui 18 anos, né? Eu acho que é que ele falou, nesse período ela trabalhou 7 anos. Nesse período, exatamente, eu entendi assim também. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, a mãe da Gildene pode contribuir como dona de casa para completar esse restante de tempo? Poderia, mas seria considerado tempo urbano. A dona de casa facultativa seria considerado facultativa como urbana, e teria que ter os 62 anos e 15 anos de contribuição. Sendo, tanto faz, nesses 15 anos somado tempo rural com urbano, teria que somar os 15 anos. Professor Paulo Bacelar, George em Eusébio. Minha mãe deu entrada no pedido de auxílio-doença no dia 26 de novembro de 2021. A perícia foi marcada para o dia 15 de fevereiro de 2022. No dia 22 de junho de 2022, o INSS mandou uma mensagem exigindo no dia 24 de junho de 2022, fizemos o cumprimento da exigência. Até agora não tivemos nenhuma resposta do INSS. O que devemos fazer? O George faz um relato com as datas, né, sobre esses pedidos do INSS. A história é, no dia 26 de novembro de 2021, deu entrada no pedido de auxílio-doença e até agora nada, professor Paulo Fez a Bacelar. perícia em fevereiro, marcada uma exigência no dia 22 de junho, cumprida no dia 24 de junho, 2 dias depois, né?
que foi exigido um documento, ele cumpriu já desde junho, e aí até agora nada. Realmente, nesse caso, precisa entrar com mandado de segurança, obrigando o INSS a dar o resultado desse benefício. Para quem tem problema de saúde, professor Paulo Bacelar, como garante uma renda nesse período que a burocracia do INSS atrapalha a vida de beneficiários da Previdência Social? É, por isso que muitas vezes algumas pessoas ainda incentivam aí a questão, além de você entrar com mandado de segurança para manter o resultado da perícia, para dar o resultado da perícia, você entrar com pedido de danos morais, né? Porque esse tempo todo aguardando, a pessoa está doente, está incapacitada para o trabalho, como é que sobrevive nesse tempo? Uma completa... Uma coisa boa é que vai receber também todo atrasado quando ela receber, e se for concedido, né? Porque o resultado da perícia pode ser até negativo, né? Ela não sabe. Uma completa falta de respeito com os contribuintes da Previdência Social que tanto esforço fazem para garantir esse benefício da Previdência Social e na hora que bate a porta do INSS recebe como resposta essa burocracia infindável. O Maicon em Uruoca, sabe onde é que fica Uruoca, professor Paulo Bacelar? Sei, na Serra da Uruoca. Também essa foi fácil, né, o Marcos Furlan? O Maicon diz o seguinte: a minha mãe, que está aposentada por invalidez pela Prefeitura de Fortaleza, ela tem direito de se aposentar pelo INSS. Hoje ela tem 61 anos de idade e já contribui há 2 anos para o Instituto Nacional do Seguro Social. Olha, Luciano, complicado, porque se ela está aposentada pelo município, por invalidez, ela não poderia estar contribuindo, né? Então, teria que ver aí como é essa contribuição, se ela está trabalhando, porque isso até pode até dar um processo para ela, no caso de considerar uma renda, de um trabalho remunerado, estando aposentada pela prefeitura lá na cidade dela. Então, é preciso ver como ela está contribuindo. Ela poderia contribuir como segurada facultativa, já existe teses e existem algumas questões, como você receber o auxílio-doença, pagar como facultativo, quem recebe auxílio-doença. Mas se ela é aposentada pela prefeitura, então ela é servidora pública, não pode contribuir como facultativo. Então, nesse caso, Luciano, ela não poderia estar contribuindo nem como facultativa e nem como contribuinte individual. E se contribuir como contribuinte individual, pode ser que dê um problema na própria aposentadoria dela. Professor Paulo Bacelar, de qualquer maneira, quem é aposentado ou aposentada por invalidez não pode contribuir para a Previdência Social nem exercer atividade remunerada. Perfeito. Ela poderia, se fosse do regime geral, se ela tivesse uma aposentadoria por invalidez no regime geral, se ela pagasse como segurada facultativa, não teria problema, porque facultativo não tem renda. Mas se ela sendo de prefeitura, o servidor público ele é proibido por lei mesmo de contribuir como facultativo também. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Luísa Braga, em Fortaleza. Ela diz, professor Paulo Bacelar, que foi casada no civil, se separou, o esposo casou no mesmo regime com outra pessoa. A mulher, após ficar viúva, recebeu 12 anos de PIS e também indenização pela morte do companheiro. Aí ela diz que a firma desapareceu quando descobriu tudo. Ficou com uma casa que a outra esposa vendeu. E ela disse que quer saber, gostaria de saber se ao menos uma casa, se ela tem direito na partilha de uma casa dessa união da mulher com o ex-marido dela. Olha, só vai ter direito a alguma coisa, algum bem, se foi construído após o início da sua união. Se essa casa foi comprada e adquirida na época que ele era casado com a outra, ela não teria direito a nenhum bem agora. Nem a primeira mulher, nesse caso aqui narrada a Luísa Braga, ela também não teria direito se os bens tiverem sido adquiridos na outra relação conjugal. Perfeito, exatamente. Professor Paulo Bacelar, acho que eu entendi um pouquinho, viu, professor Paulo Bacelar? Convivendo com você, tô aprendendo. Thaísa, em Itaitinga, sou MEI, microempreendedora individual. Tenho 2 filhos e o meu filho mais velho foi diagnosticado TDAH. Ele recebe uma pensão de R$250 do pai. Pensão alimentícia. Os custos do novo tratamento são altíssimos entre terapias e medicamentos. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se meu filho tem direito a algum benefício, e caso ele tenha direito, como fazer? Olha, nesse caso, como ela é MEI, ela tem pelo menos uma renda de um salário mínimo. Então, se for ela e o filho dela, essa renda vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo.
só seria possível a concessão se fosse judicial, para analisar o caso concreto, o estado de miserabilidade dela, para ele receber o BPC, pois a renda familiar seria maior do que um quarto do salário mínimo. Essa renda pode ser flexibilizada na justiça. TDAH, professor Paulo Bacelar, traduzindo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então, é essa doença que em alguns casos pode dar agora o benefício previdenciário. Precisa ver o nível dessa doença e o laudo médico atestando que essa criança tem impossibilidade de longo prazo. O que é impossibilidade de longo prazo? Que ele tem barreiras para conviver com outras pessoas do mesmo nível, né? Na escola, ele não aprende essas coisas. Então, se tiver um laudo médico atestando o que é que ele tem por causa dessa doença, é possível que seja concedido o BPC pela doença. Agora, também tem que ver a questão da renda, porque ela ultrapassa um quarto do salário mínimo. Francisco José Alves, em Ocara, terra do nosso ouvinte José Correia. O Francisco José Alves diz, professor Paulo Bacelar, que tem 46 anos de idade, 27 anos de profissão como servidor concursado no município com regime próprio. E ele gostaria de receber esclarecimentos sobre o tempo que ainda falta para pedir a aposentadoria. E tem dúvidas também em relação a esse novo processo com as mudanças nas regras da Previdência Social. Vamos lá, professor Paulo Bacelar. Olha, cara, se for regime próprio de Previdência, precisa ver se ele já se adequou à reforma da Previdência. Alguns municípios já fizeram essa adequação e tem regras diferentes em cada município. Não foram regras iguais para todos os municípios. Então teria que ver a importância dessa regra. Mas em tese aqui ele teria que ter 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, 65 anos de idade, que a idade mínima passou para 65 anos de idade no serviço público. Então ele teria que ter 30 anos de contribuição e 65 anos de idade para poder se aposentar, mas precisaria haver a regra de cada município. Mais uma dúvida agora do Chiquinho, em Novo Oriente, na região dos Sertões de Crateús. Sou aposentado por invalidez, não tenho nada mais de benefício. Tenho que declarar para o INSS esse benefício, professor Paulo Bacelar? Ele precisa fazer uma declaração de que não recebe benefício em outro regime de previdência, no regime próprio, se for no município, no estado ou na União, né? Um serviço público federal. Para quem é aposentado por invalidez, o INSS está exigindo essa declaração, mas precisa ser convocado para isso. Então, o INSS vai mandar a comunicação para você poder inserir essa declaração no sistema. Vamos à região do Vale do Jaguaribe, em Russas. Dúvida da Ana Paula. Fui diagnosticada com fibromialgia e gostaria de saber como faço para colocar um benefício. Sou chefe de família, tenho uma filha de 7 anos de idade e não consigo trabalhar porque sinto muitas dores. A Ana Paula, com 38 anos de idade, qual é a saída para ela garantir esse benefício, professor Paulo Bacelar? Ela precisa primeiro ser segurada da Previdência, né? Estar contribuindo com a Previdência, ou como empregada, ou como contribuinte individual ou facultativa, ter no mínimo 12 contribuições mensais para poder pedir o auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária. Isso ela pode fazer pelo meio INSS, marcando a perícia médica desse benefício. Nesse caso, pelo perfil, ela não tem direito ao LOAS, ao BPC LOAS, professor Paulo Bacelar? Sempre vai depender muito do laudo médico, Luciano. A doença, ela não diz qual é para ter o BPC, não se tem uma lista de doenças que dá direito a esse BPC. Precisa ter um laudo médico para atestar a sua incapacidade de longo prazo. Linha direta do Jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Selma, em Quixeramobim. Trabalhei por 17 anos em uma fábrica de calçados. Saí em março de 2015. Tenho 47 anos de idade. Qual procedimento eu tenho que fazer, professor Paulo Bacelar, para eu me aposentar? Viver mais algum tempo e se aposentar aos 62 anos de idade. Agora, a mulher ela se aposenta com 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. No caso dela, ela já tem 17 anos, já teria o tempo mínimo de aposentadoria. E como ela está desempregada agora, ela poderia contribuir como segurada facultativa, uma contribuição a cada 6 meses, para não perder a qualidade de segurado,
e até os 62 anos de idade poder se aposentar quando tiver essa idade. Bons conselhos para você, Selma, em Quixeramobim. Moisés, em São Roque, no interior de São Paulo. Como é bom, né, professor Paulo Bacelar, receber perguntas com essa distância, mas que a internet encurta os caminhos para as pessoas chegarem a quem presta bons serviços na área da comunicação, como nós fazemos aqui com o jornal Alerta Geral. E o Moisés deixou a seguinte dúvida: tenho 30 anos de contribuição e 58 anos de idade. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Ainda não, Moisés. Você precisa ter no mínimo 65 anos de idade para se aposentar. Mas no caso de 30 anos, hoje, nós vamos fazer o cálculo da regra para você ver que não é vantagem a regra de transição da idade, né? Você precisa ter 35 anos de contribuição e 62 anos de idade você não tem. Então vamos para a regra de transição do ponto, da pontuação. 30 anos agora, você teria 27 anos em 2019. 27 para 35 dão 8 anos. Então, um pedágio de 8 anos, Zenô. 35 anos mais o pedágio, 8. 43 anos de contribuição. 43 anos de contribuição, faltariam 8 anos, daqui a 8 anos ainda, né? Não, 43, faltaria muito tempo para se aposentar. Então, em resumo, você só vai se aposentar quando tiver a idade de 65 anos para poder já cumprir com a idade mínima, que é 65 anos de idade, porque nenhuma regra de transição vai se enquadrar com você. E lembrando aqui, falando sobre o interior de São Paulo, na próxima quarta-feira estarei aí na OAB de Presidente Prudente, aí no interior de São Paulo e no Oeste Paulista, já perto de Mato Grosso do Sul. Estaremos aí na OAB em Presidente Prudente. Vai de moto, professor Paulo Bacelar? Não, Zé, eu gostaria, mas eu teria que voltar logo para trabalhar, então tenho que estar aqui para a gente poder estar no próximo sábado no nosso programa, então não daria tempo de ir de moto. Moisés, então você que está em São Roque, interior de São Paulo, bons conselhos, seguros conselhos, esses dados pelo professor Paulo Bacelar, e pode ir com segurança nesse caminho, porque aos 35 anos de contribuição e precisa chegar aos 65 anos de idade para garantir a sua aposentadoria. Até lá, não abra mão de continuar firme nesse vínculo com o INSS. Edith em Quixeramobim. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, por que os peritos do INSS dificultam tanto as perícias? Tenho múltiplas hérnias de disco, tendinite, síndrome do túnel do carpo, artrose e fibromialgia. Estou afastada desde 2016, sou cabeleireira. Fiz uma perícia recentemente e o perito ficou exigindo o tempo todo um exame de fibromialgia. Levei os atestados médicos, os medicamentos, porém ele fez pouco caso e negou, alegando não encontrar incapacidade. Pago os meus direitos desde 2007. O que o senhor me aconselha, professor Paulo Bacelar? Olha, Luciano, realmente há muitas reclamações sobre a questão da perícia médica no INSS, mas essas questões devem ser levadas ao processo judicial, né? Quando o médico, o perito, nega um benefício, né? Atesta que a pessoa não tem capacidade para o trabalho, você deve recorrer à justiça, é o nosso caminho. Não vale a pena você recorrer dessa decisão no próprio INSS, porque são questões médicas e o Conselho de Recurso da Previdência na via administrativa não possui médicos próprios, seriam os mesmos médicos que iriam analisar essa perícia. Então você deve judicializar, né, procurar um advogado, a própria Defensoria Pública da União, para entrar com processo judicial contra essa decisão que negou o seu benefício, juntando laudos e atestados médicos que você acha que deve ser analisado pelo perito judicial quando for marcada a perícia. Professor Paulo Bacelar, muitas vezes as pessoas ficam temerosas de entrar na Justiça Federal para brigar contra o INSS, porque ficam com receio de que o INSS pode prejudicá-las nesse recurso judicial, quando na realidade a Justiça é o guarda-chuva mais seguro para dirimir dúvidas e dar garantia a quem realmente tem os direitos. E em outra dúvida também dos próprios beneficiários da Previdência Social é que uma ação na Justiça Federal pode demorar muito tempo, mas pelo que nós temos acompanhado nos últimos 3 anos, a demora está mesmo no INSS. Luciano, existem vários temas que a gente podia discutir aqui sobre demora, né? Mas assim, a Justiça Federal realmente é um ponto fora da curva em relação às demoras na Justiça. Às vezes demora para receber um atrasado, por exemplo, como existem algumas varas
Existe uma vara específica aqui no estado do Ceará que demora de fazer os pagamentos dos RPVs, que são os requisitórios de pequeno valor, até 60 salários mínimos. Mas em relação ao processo, você entra com processo judicial na Justiça Federal, já se marca a perícia com 15 dias, então é muito rápido. O que se tem demorado bastante é na Justiça Estadual, quando você tem ações previdenciárias na Justiça Estadual. E quais são? Pela Constituição Federal, os processos que envolvem perícia de acidente de trabalho são julgados pela Justiça Estadual. Isso é uma afronta, uma aberração que não tem motivação. A Justiça Estadual não é preparada para análise de benefício previdenciário e a Constituição determinou que esses processos sejam julgados por juízes estaduais. Mas e esses juízes, a Justiça Estadual não tem uma celeridade como existe na Justiça Federal. A Justiça Federal é bem rápida e vale a pena você entrar com ação, que é o último caminho, né? Se você tem incapacidade para o trabalho e o INSS nega, você tem que recorrer à Justiça, não tem outro caminho. Professor Paulo Bacelar, dúvida da Rebeca Moura em Fortaleza. A pergunta bem curta e uma resposta também, talvez rápida, né? Tenho 50 anos de idade e 35 anos de contribuição. Gostaria de saber quando posso dar entrada no pedido de aposentadoria. Será que a resposta é boa para a Rebeca Moura, professor Paulo Bacelar? Eu vou te perguntar, vou perguntar para ela. Por que não entrou ainda, né? Se ela tem 35 anos de contribuição, é porque já tinha 30 anos de contribuição antes da reforma, já tem direito adquirido. E ela não entrou antes, professor Paulo Bacelar, porque ela não estava ouvindo o Jornal Alerta Geral. Agora sim, a resposta boa para a Rebeca. Calma, mas tem um problema, tem um porém. Você entrando pela reforma, você entrando pedido antes da reforma, vai ser analisado pela regra antes da reforma. Se for entrar agora, não teria direito, porque você tem 85 pontos e não tem 60 anos de idade ainda. Então você teria que ter 89 pontos agora em 2022. Porém, você já tem direito adquirido, Rebeca, a se aposentar pelas regras antes da reforma. Então você pode já, desde agora, né, hoje, fazer a solicitação da sua aposentadoria. Se quiser fazer uma simulação do tempo de contribuição, qual é a renda que vai ser concedida à aposentadoria, para poder ter certeza e protocolar o benefício próprio pelo meu INSS. Mais uma pergunta da Cíntia Barbosa em Camusim. Meu filho tem deficiência. Eu gostaria de saber se ele tem direito a algum benefício. Ele está com 16 anos de idade. Olha, o benefício para menores de 18 anos, aliás, menores de 16 anos, porque a partir de 16 anos você já pode contribuir como segurado facultativo. Então, para segurados, né, menores de 16, existe o benefício do amparo social ao deficiente, que é o BPC. E para isso a renda familiar precisa ser maior, a renda familiar precisa ser menor do que 1/4 do salário mínimo. Mais uma dúvida, Antônia, na região metropolitana de Fortaleza. Se eu tenho direito, ou professor Paulo Bacelar, gostaria de saber se eu tenho direito na aposentadoria do meu esposo. Fui casada há 33 anos com ele, mas ele já era casado antes, 5 anos com outra pessoa. Ele faleceu. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Ela, no caso aqui, pergunta se tem direito à pensão pela morte do ex-companheiro. Sim, não existe pensão para ex-cônjuge se ela já for separada ou divorciada ou até mesmo separada de fato. Se a senhora é a cônjuge atual, e ele for segurado da Previdência, ele já é aposentado, né? Que ela diz ficar com a aposentadoria dele. Sim, se ele é aposentado, ele é segurado da Previdência, então daria direito à pensão por morte para os seus dependentes. E no caso, a cônjuge, que é a senhora, terá direito à pensão por morte. O Ricardo Moura, professor Paulo Bacelar, ele também está na região metropolitana de Fortaleza, pergunta, queria saber quando vai sair a outra metade do 13º salário do INSS. Eu estava levantando informações aqui, professor Paulo. Foi pago, né? E essas duas parcelas, as duas Ricardo parcelas Moura, já foram pagas. Foram pagas, né? No caso, a segunda parcela saiu no mês de junho. Foi maio e junho, competência maio e junho. Luciano, quem faz muito essa pergunta para mim é meu pai. Meu pai gastou o dinheiro? Meu pai que tem 98 anos, né? E hoje eu controlo aí por aplicativo a conta dele, por causa da pandemia, ajudou bastante para ele não ir para banco. E hoje eu consigo ver quando entra a aposentadoria dele. Todo ano ele me pergunta se já entrou o 13º, já gastou e não sabe, né, Luciano?
Nesse caso, o Ricardo Moura deve se atentar ao extrato da conta bancária para saber se o valor entrou. Porque se tiver tido algum erro aí do INSS, você bate a porta do INSS para fazer uma reclamação. É possível, mas eu acho muito difícil o INSS falhar nessa questão do pagamento. O INSS pode ter muitos defeitos, mas em relação ao pagamento, sempre saiu em dia e corretamente. O erro pode também estar na própria instituição financeira, bancária, onde o aposentado, a aposentada recebe o dinheiro, né? Então é bom verificar para você saber se realmente está ou não no seu extrato bancário esse valor da segunda parcela do 13º. Monteiro em Pacajus. Antes da pergunta do Monteiro, que nos acompanha pela Agora FM 107.5, dizer que você, ouvinte internauta, pode nos encaminhar dúvidas aqui no nosso WhatsApp 085 99273 4353. O Monteiro pergunta: o INSS mandou parar de pagar, pois já atingiu o tempo máximo de contribuição. Tenho 63 anos de idade, tenho depressão, diabetes e pressão alta. Não consigo os laudos pelo posto de saúde. E agora, professor Paulo Bacelar, o que faço? Ou seja, entendi que o INSS determinou a suspensão de algum benefício do Monteiro. Ele falou que mandou parar de pagar, né? Eu acho difícil isso. O INSS não pode dizer o que é que a pessoa tem que fazer em relação à contribuição. Pode ser que tenha sido orientado por algum servidor ele parar de pagar, mas essa orientação é muito perigosa, porque se ele parar de pagar e deixar de pagar por mais de um ano, ele perde a condição de segurado da Previdência e, estando doente como ele está agora, não poderia mais pedir nenhum benefício, a não ser esperar a idade de 65 anos para pedir aposentadoria por idade. Então, ele deve ver qual foi a data da última contribuição para saber se ele ainda é segurado da Previdência, contar sempre um ano depois da última contribuição e pedir o benefício de auxílio-doença enquanto ele não tem 65 anos de idade para pedir aposentadoria por idade. 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Perfeito. Ele deve já ter os 15 anos e deve ter dito assim: olha, não pague mais não porque você já tem 15 anos. Mas você pode parar de pagar e perder a qualidade de segurado. Então, não deixe de pagar pelo menos com uma contribuição por ano, para não perder a qualidade segurada. E é exatamente a próxima pergunta é sobre isso, Luzenor. Helena, em Canindé. Quem paga MEI, quando fecha os 15 anos de contribuição, a pessoa paga uma parcela uma vez por ano? Qual o valor? Luzenor, quem é contribuinte individual, que é o caso do MEI, pode ser MEI, pode ser microempreendedor individual MEI, ou pode ser aquele contribuinte individual que paga por conta própria, que não tem relação com a empresa, né? Que não se cadastrou com uma empresa, não tem CNPJ. É o segurado autônomo, antigo autônomo. Vejam bem, você sendo MEI, você é obrigado a fazer contribuições mensais, mesmo que você atinja o tempo mínimo de contribuição. Como você é MEI, você presume que você tem renda através dessa empresa, né, que é o MEI. Precisa ter pelo menos um salário mínimo de renda. Se você não tem mais condições de pagar ou não quer mais pagar, você tem que fechar essa empresa, senão você fica devendo, você fica devedora. Então você não pode parar de pagar se você for MEI. Se você quiser, você pode encerrar a atividade de MEI e passar a contribuir como autônoma, como contribuinte individual por conta própria. Então quem é MEI não pode parar de pagar, mesmo que já atinja o tempo mínimo de contribuição. Agora, quem é contribuinte individual por conta própria, já atingindo os 15 anos, pode ficar pagando uma contribuição por ano, a mesma alíquota, de 11% do salário mínimo, pelo menos um mês por ano você paga e mantém a qualidade segurada por um ano, sempre que você paga a última contribuição. Adailson em Fortaleza. Uma pessoa que já contribuiu alguma vez na vida e parou, se porventura, professor Paulo Bacelar, teve uma criança e não estava na qualidade segurada, depois da criança nascida, essa pessoa pode contribuir 5 parcelas, sabendo que precisa de 10 contribuições? Essa questão é para quem é facultativo. E rural, o que faz se não paga o INSS, só trabalha na roça e tem DAP vencida? Eu entendi aqui a pergunta, professor Paulo Bacelar, em um dos aspectos, como se nessa situação dá direito ao salário maternidade. Essa é uma das vertentes da pergunta. E aí você fala sobre o tempo de contribuição que nesse caso a pessoa tem. Olha, o salário maternidade é um benefício previdenciário e precisa estar na qualidade de segurado na data do parto e ter a carência mínima de 10 contribuições mensais antes do parto. No caso dela, houve o parto e ela não era segurada, ela não estava contribuindo, não tem como pagar o atrasado para trás, mesmo as 10 contribuições mensais,
teria que ser antes do parto, ou até mesmo 5 contribuições mensais. Por que é 5, Luzenor? Porque se ela tinha contribuições anteriores, lá atrás ela contribuía e perdeu a qualidade segurada antes do parto, ela poderia pagar 5 meses antes do parto para recuperar aquelas contribuições que foram perdidas, para somar com aquelas anteriores e dar as 10 contribuições mensais. Se ela nunca pagou na vida, tinha que ser 10 antes do parto e não tem conversa. Se ela perdeu a qualidade segurada e não chegou a completar essas 10 contribuições mensais antes do parto, ou as 5, no caso se ela tivesse contribuições anteriores, perdeu a qualidade segurada na data do parto, não tem mais como pagar o atrasado, porque não vai valer para contar antes do parto essas contribuições. Teria que ser antes do parto as contribuições. Mesmo que ela pague depois do parto, mas períodos anteriores não vão contar para carência, períodos de pagamento em atraso após a perda da qualidade segurada. No caso do rural, né? Se você quiser ter um salário maternidade, o rural ele não precisa contribuir para o INSS diretamente, porque o trabalhador rural contribui indiretamente. Como é que a Constituição diz? Que o trabalhador rural é segurado obrigatório da Previdência Social e as contribuições previdenciárias são feitas quando você vende uma produção. E se você não vender produção, se você for um trabalhador rural em regime de economia familiar, você está trabalhando, você está exercendo atividade rural e presume-se que você contribui dessa forma indireta, não é diretamente para o INSS. Por isso que não precisa contribuir mês a mês para o INSS. Você basta que comprove a atividade rural durante 10 meses, você vai ter direito ao salário maternidade ou aposentadoria se comprovar durante 15 anos. Agora, o DAP vencido, você pode fazer essa DAP, renovar a DAP na EMATES. Não é pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é na EMATES. E você pode regularizar a sua situação junto Carla Inhaquiraz, tenho 55 anos de idade e nunca contribuí. Posso me aposentar? Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Pode, Luzenor. Ela pode se aposentar se ela contribuir durante 15 anos daqui para frente e se aposentar aos 70 anos de idade, né, Luzenor? Carla, verdade essa resposta do professor Paulo Bacelar. Creio que ainda seja válido você decidir contribuir para a Previdência Social, porque mesmo olhando para frente, 15 anos, mas o tempo passa rápido. Aos 65 anos de idade, você poderá pedir um benefício assistencial, no caso BPC, desde que a renda dentro do núcleo familiar seja inferior a 1/4 de salário. Mas nesse caso, ela pode e deve contribuir, né, professor Paulo Bacelar, fazer um esforço para sonhar com a aposentadoria. E hoje em dia as pessoas vivem muito tempo e ela pode ter um direito a um auxílio-doença. Se ela ficar inválida até aos 70 anos, ela pode pedir uma aposentadoria por invalidez. Agora, seria interessante ela contribuir como segurada facultativa. Por quê? Porque aos 65 anos de idade, se ela tiver direito ao BPC, ela vai poder ter direito ao BPC, ela vai pedir o BPC, se a renda familiar for menor do que 1/4 salário mínimo, e ela vai poder continuar contribuindo mais 5 anos e se aposentar aos 70, fechando 15 anos de contribuição como segurada facultativa. Já estamos na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar e você tem tempo ainda para mandar a sua pergunta. 085 99273 4353. Pedro, em Fortaleza, tenho 54 anos de idade. O meu pai é deficiente de um olho, perdeu a visão em acidente de trabalho. Queria saber se ele tem direito de receber algum benefício previdenciário. Olha, ele pode ter um auxílio-doença e uma aposentadoria da pessoa com deficiente se ele tiver 60 anos de idade e 15 anos como deficiente. Mas se ele perdeu o olho agora, ele só vai ter direito agora ao auxílio-doença. É difícil você ter aposentadoria por invalidez, porque é considerado deficiente a pessoa que tem a visão monocular, porém não é considerado uma incapacidade para o trabalho, uma invalidez. A não ser, Luciano, que ele tenha alguma atividade habitual a vida inteira que tenha que ter os dois olhos, a visão dos dois olhos, né? Como motorista de ônibus, motorista, essas coisas todas. Precisa ver qual a atividade dele para saber se enquadraria numa eventual incapacidade permanente. Professor Paulo Bacelar, Maria Braga está em Capistrano com a seguinte dúvida. Sou MEI, estou de benefício e não paguei mais o meu INSS, valor do INSS, devido ao problema de saúde. Quando normalizar a minha situação, posso continuar a pagar normalmente? Essa é a primeira dúvida da Maria Braga.
Sim, ela deve, se ela estiver afastada, né, de auxílio-doença, ela não pode contribuir. MEI é contribuinte individual, só trabalha quem exerce atividade remunerada. Se ela está afastada, não está exercendo atividade remunerada, ela para de contribuir nesse período e volta a contribuir depois. Ela diz que tem 60 anos de idade e contribuiu 1 ano e 2 meses. Diz que está com problema de saúde. Nesse caso, com tantos problemas de saúde, ela tem direito a se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela tem 60 anos de idade, só contribuiu 1 ano e 2 meses, já teria a carência mínima de contribuição para o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, ela pode pedir o auxílio-doença e, se caso o laudo atestar que ela está incapaz permanentemente, ela transforma esse auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Aline Braga, em Fortaleza. Meu filho tem 15 anos de idade e tem autismo. Sou viúva. Tenho algum direito a benefício previdenciário? Olha, teria direito o BPC, porém com a pensão, né, se ela é viúva, aliás, ela diz que é viúva, né? Mas não diz que se tem pensão, né? Se ela estiver recebendo uma pensão por morte, essa pensão irá contar como no cálculo da renda familiar, que não pode ser maior ou igual a 1/4 do salário mínimo. Se ela não tem pensão nenhuma, ela pode dar entrada no BPC para o menino. Mais um recado para você, ouvinte internauta. Pode mandar a sua mensagem aqui em texto para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Expedito em Maracanaú. Minha esposa pagou o INSS há apenas 2 anos. Atualmente ela tem 63 anos de idade. Com 65 anos ela pode se aposentar ou ela teria direito de receber o benefício de prestação continuada BPC Loas? É verdade, ela poderia ter direito ao BPC, porque ela não tem os 15 anos de contribuição, né? Porém, ela poderia continuar contribuindo, como a gente falou aqui, da outra senhora, que tem 55 anos de idade. Ela poderia continuar contribuindo para se aposentar lá na frente, mas se ela não fechar os 15 anos agora, ela poderia pedir o BPC e continuar contribuindo como segurada facultativa. Vamos à região do Vale do Curu. Paulo em Trairi, ouvindo a FM, agora 104.1. Tenho um glioma de baixo grau, não consigo trabalhar e não consigo um laudo médico. O que fazer? Precisa ter um laudo médico. É necessário que para a gente hoje, Luziano, trabalhar no processo administrativo, já desde o início, com toda a documentação necessária para a concessão do benefício. Mesmo que esse benefício vá para a justiça, mesmo que esse benefício vá para um conselho de recursos, é necessário que a gente tenha já toda a documentação necessária no início do processo. Então, vale a pena você pagar para ter um laudo médico e dar entrada no benefício com o laudo. Vamos à região metropolitana do Cariri. Os ouvintes nos acompanham pela FM 106.5. Antônio Roberto, em Juazeiro do Norte. Fui diagnosticado com miocardite ou miocardiopatia. Tenho direito ao auxílio à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Trabalho com máquina pesada. Pela doença é possível sim, mas é como eu digo sempre, baseie-se sempre num laudo médico. Pague para ter um direito a um laudo, junte documentação boa. Por que muitos benefícios são indeferidos, Luziano? Porque às vezes a pessoa entra com pouca documentação médica, às vezes um atestado médico, às vezes até com receita apenas. Então o médico precisa ter uma análise na hora de fazer a perícia com documentos bons. Se tiver um laudo importante, bem feito, dizendo que está incapacitado para o trabalho, dificilmente esse benefício será indeferido. Mais uma dúvida, agora da Vanessa, em Crato, também região metropolitana do Cariri. Trabalho há 6 anos de carteira assinada. Fui diagnosticada com a má formação do pé. Tenho direito ao auxílio-doença? Depende da incapacidade para o trabalho. Somente pela doença, isso aí, qualquer doença, não dá direito ao benefício. Precisa estar incapacitada para o trabalho para ter direito ao auxílio-doença. E nesse caso que ela já trabalha há 6 anos de carteira assinada, pressupõe que a deficiência no pé não a impede de exercer essa atividade, né, professor Paulo? Perfeitamente. Ela poderia já aproveitar isso, né, e ser aposentada aos 55 anos de idade com a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Seria o ganho que ela teria com essa deficiência para ela. Professor Paulo Bacelar, tem dúvida da Adriana Silva em Aquiraz. Trabalhei em uma firma por 24 anos, fiquei pagando, agora estou com 29 anos de contribuição. Tenho 50 anos de idade. Minhas colegas que saíram faltando 1 ano para fazer 30 anos de contribuição estão todas aposentadas. Tenho a minha idade. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Luziano, 50 anos com 29 de contribuição... Dá 79.
Tá longe. 79 pontos. Teria que 79 ter 80, pontos. teria que ter, mesmo assim, ainda teria que ter 35 de contribuição para considerar os pontos. Vamos dizer que ele tenha 29 anos, tinha 26 em 2019. 26 para 30, 4 para 35 mais 5, são 9 anos de pedágio, Luzenor. Então, 35 mais 9 são 44 anos de contribuição. 44 anos de contribuição, se ele tiver 44 anos de contribuição, ele se aposentaria. Então, possivelmente, aí teria que ter a idade mínima de 65 para ele se aposentar, infelizmente. Érica Cíntia em Jericoacoara. Meu pai teve AVC e tem 55 anos de idade. Ele tem direito a algum benefício da Previdência Social? Sim, aí, se o AVC deu sequelas, né, causou sequelas que está incapacitando para o trabalho, ele pode se aposentar por invalidez. Mais uma mensagem aqui do Jackson. Ele não diz em que cidade se encontra, mas fala: trabalho há 27 anos em fábricas de panelas de alumínio. Tenho direito à aposentadoria especial? Tenho 47 anos de idade. Olha, é muito difícil, né? Você precisa ter um PPP para dizer qual é a exposição, a que agentes químicos você está trabalhando, e no PPP ser analisado. Porém, precisa ter 60 anos de idade agora para quem pede aposentadoria especial. Paulo Bacelar, eu não sei o que foi que aconteceu, né? Eu acho que o pessoal ainda está confundindo aqui na nossa produção, ou então eu estava desacostumado com o horário do jornal Alerta Geral. Nos últimos 30 dias, o Alerta Geral se resumiu a 30 minutos aqui no rádio, 40 minutos no máximo, e hoje nós temos o horário normal, de 1 hora. E mesmo assim, o Marcos Furlan e a Camila ficam dizendo: acabou. Acabou mesmo, Marcos Furlan? Responde, Marcos Furlan. Acabou. Acabou, né? Acabou. Olha aí, Paulo Bacelar, lamento. Ficaram várias perguntas aqui sem respostas, mas todas estão bem guardadas, e a você que não foi contemplada com a explicação do professor Paulo Bacelar, nós temos esse compromisso no próximo sábado. Quero convidar a você, ouvinte internauta, que nos acompanha aqui no Jornal Alerta Geral, a fazer uma reflexão nas próximas 24 horas e ir às urnas nesse domingo para você escolher o candidato, a candidata que você acha melhor e mais preparada para representar você na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado e também no governo estadual e no governo federal. Vote consciente e vote naquele ou naquela que você considera o melhor para representá-lo pelos próximos 4 anos. A você, professor Paulo Bacelar, muito obrigado pela presença aqui no Jornal Alerta Geral. Bom voto no domingo e até o nosso próximo encontro aqui no estúdio do Jornal Alerta Geral. Obrigado, Zenor, e se Deus quiser estaremos aqui no próximo sábado respondendo todas as perguntas novamente. A você, ouvinte internauta, um bom final de semana, uma boa eleição. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.